Passo a passo para você colocar a vida em ordem. Isso mesmo. Meu nome é Tatiane Kaiper, eu sou psicanalista e eu faço a união da ciência e da fé com um método validado chamado Destravar da Mente. E esse canal aqui é Análise da Mente. A gente vai analisar o que está aqui na nossa mente, nos se permitir a nós se conhecer de dentro para fora. É isso mesmo. Muitas vezes nós estamos no lugar trocado, fora de ordem. E é isso que eu quero falar com você. Na Bíblia, lá no Salmo 148, ele explica sobre a ordem. Que em primeiro lugar vem Deus, o nosso Criador. A Bíblia diz que Ele é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Se eu não colocar isso na ordem certa, eu vou ficar todo bagunçado. Eu vou ficar bagunçada na minha cabeça, um caos. E se você disser, mas Tati, eu estou com a minha cabeça bagunçada, tá um caos. Chegou no lugar certo, porque eu posso ajudar você a colocar em ordem, mas você tem que querer, você tem que se permitir. A Bíblia é maravilhosa, ela nos dá um passo a passo. E a psicanálise é uma análise do nosso inconsciente. Então, unindo essas duas, nós vamos conseguir ter um autoconhecimento de dentro para fora, nós se conhecer. E aqui, esse símbolo dessa caixinha mostra como é o nosso inconsciente. Aqui é como se fosse uma caixinha dentro da nossa mente, onde a gente tira fotos, é como se fosse fotos, imagens que a gente vai arquivando aqui que o autor Augusto Cury fala em seus livros as janelas killer, que são as janelas traumáticas, e as janelas lights, que são as janelas de memórias e imagens boas, e as janelas killer são imagens traumáticas, ruins. Então eu fiz aqui um exemplo para entender melhor. Olha aqui, aqui dentro dessa caixinha do inconsciente, que a gente registra tudo, tem memórias boas, memórias light, janelas light, que são as memórias, fotos de coisas boas, pérolas, mas também tem as imagens que sangram, que aqui eu coloquei em vermelho, que são as imagens que fazem nós nos sentir tristes, magoados, traumáticas, imagens que nos traz dores. Então, o que é isso, Tati? Lá quando tu estava na infância, que tu viu o teu pai e a tua mãe brigar. Eu, por exemplo, às vezes via o meu pai e a minha mãe brigar, a minha mãe gritar. A minha mãe tinha transtorno de bipolaridade. E eu não sabia, não entendia dessa área. Hoje eu sou psicanalista e eu entendo que por isso que ela gritava, por isso que ela brigava, por isso que ela me batia, às vezes sem parar. E muitas vezes as pessoas diziam assim: Meu Deus, para de bater nela, tu vai matar ela. Mas ela tinha esse transtorno. E essa memória traumática ficou lá dentro da minha caixinha. Então, o que que eu faço hoje nas sessões de terapia e na mentoria desse trabalho da mente? Eu ajudo você a ressignificar essas imagens de dor, essas imagens traumáticas, essas imagens que fazem você travar muitas vezes na vida adulta através também da palavra do Senhor. Então, lá no início, Gênesis explica que Deus colocou em ordem, ele disse: haja céu e terra, haja os animais, ele colocou no lugar, porque a terra era sem forma e vazia, era um caos, e ele colocou em ordem. E hoje eu quero ensinar você a colocar em ordem, porque Deus, ele é especialista em cooperar com nossa mente para nós colocar tudo em ordem, mas nós temos que querer e colocar isso no lugar certo. Então, a Bíblia ela não é um livro cheio de regras, não. Ela é um livro que vai colocar em ordem a nossa essência. Para que você nasceu? Qual é a tua missão? Qual é a tua vocação na Terra?
Qual é a tua identidade do céu? Eu tenho uma sessão que eu consigo identificar e achar a tua identidade no céu. O que Deus determinou para você ser aqui na terra? Olha que bênção. Porque lá no Salmo 119 diz assim: ainda quando o teu corpo estava informe, eu já tinha escrito tudo no livro da vida o que você seria. Mas às vezes a gente foge dessa missão. Foge. É nem Jonas fugiu. E eu vou te dizer que eu também fugi da minha missão. Fugi no início, né? Eu fui líder de jovens, fui pastora de igreja, ajudei muitas pessoas, mas eu fui primeiro bancária, né? Me formei em administração e trabalhei no Banco Itaú, no Banco Santander, fui gerente de empresas e eu pensava que a minha missão era aquela, sem eu conhecer a psicanálise. Aí depois eu disse não, minha mãe morreu, meu pai morreu quando eu tinha 17 anos e eu sofri muito com o luto. Depois a minha mãe morreu, dali 15 anos, e eu também sofri muito com o luto. E eu dizia assim, meu Deus, com a morte da minha mãe, eu me acordei e disse assim para a vida, né? E disse: não, mas o meu lugar não é mais aqui no banco. Eu preciso ir para um lugar aonde eu possa me obrigarem a correr, me obrigarem a eu ser saudável, porque aí eu vou viver mais. E aí, sabe para onde que eu fui? Ser oficial do exército. Fiquei lá por 7 anos sendo oficial do exército. E todo dia eu corria. E todo dia eu tentava cuidar da minha saúde, para mim viver mais. Mas foi lá que quando eu ganhei, né, o meu segundo filho, o Lucas, me deu pré-eclâmpsia. E lá, né, quando eu estava no hospital muito mal, eu descobri o meu propósito. Porque eu disse, Deus, eu vou morrer. Eu fui pro exército para mim ser saudável. E agora as pressões se encontraram, eu tô mal, tô aqui no UTI. Eu falando só com a minha mente, porque eu não conseguia falar, mas eu conseguia ouvir. E eu ouvi os enfermeiros, os médicos dizer, vamos salvar a mãezinha. Ela vai morrer, ela não tá bem, nós precisamos salvar ela. E ali eles fizeram o procedimento médico, que eu não entendo essa área, mas eu vi que eles falaram, vamos colocar sulfato, e foi colocado ali no meu braço, e eles fizeram, né, o procedimento, abriram ali o procedimento para vir pela veia, e veio o sulfato. E ali eu disse, Deus, me ajuda a eu viver. E Deus falou comigo, no meu coração, porque eu tenho muita fé. Mas Deus falou, eu ouvi Deus. A gente precisa ouvir Deus também. A gente precisa usar a fé também. E eu ouvi Deus dizendo assim para mim: eu posso fazer você viver, mas eu quero fazer um acordo contigo. Para de fugir que nem Jonas. Para de fugir. Mas eu vou te dar um propósito. Você tem uma missão na terra, uma vocação, uma identidade no céu. E eu disse, meu Deus, mas qual é? E Deus falou no meu coração: você vai estudar saúde mental e ajudar mulheres a saber qual é a vocação dela na terra. E você tem que ir para a ordem certa da vida, porque você não está na ordem certa. E eu pensei, meu Deus, como que não? Como que é isso? E aí, aquele dia eu disse, mas eu aceito, eu aceito. E eu também queria fazer um livro da história da minha vida. E eu não fiz, e estava afindando a minha vida ali. Eu disse, Deus, eu prometo, eu faço um acordo contigo, que se tu me der vida, eu vou fazer um livro contando a história da minha vida. E eu quero esse acordo. E parece que Deus disse assim, então tá, Tati, vamos fazer esse acordo. E apertou na minha mão e disse, tu aceita? Eu disse, eu aceito. Daquele dia em diante eu recebi aquela vida com um propósito de ajudar mulheres a saber a sua identidade do céu e a sua vocação e ir para a ordem certa da vida. Desde aquele dia que eu recebi isso, eu comecei a estudar. Me formei em psicanálise, fiz mais 8 especializações na área e não parei mais. E criei a mentoria Destravar da Mente. Uma mentoria que ajuda mulheres a destravar sua mente, ir para a ordem certa da vida e descobrir a sua vocação. Está em 3 pilares. A identidade, eu descubro a identidade do céu
que Deus determinou para te ser aqui na Terra. Você vai para a ordem certa da vida e você descobre a sua vocação. E ainda ajudo você a criar a sua mentoria depois de você se destravar e ficar numa jornada de processo terapêutico comigo, que você vai descobrir a sua vocação. Mas esse passo a passo, Tati, da ordem certa da vida, me explica melhor o que é isso. Você vai se destravar, vai parar de estar sendo presa, porque às vezes você arrasta correntes. Você não vai mais arrastar correntes, você vai conseguir destravar sua mente, se permitir. E é como se a gente desse uma chave para você, né? Há um cadeado aí que você tem na sua mente que está travando você. E esta chave você vai estar dentro de você. Você vai se destravar, vai se desbloquear. Em nome de Jesus, porque tem a fé e a ciência junto. E é maravilhoso, tudo é com o princípio bíblico. Então você precisa se organizar. E para você se organizar, você precisa ter um relacionamento com Deus. Você precisa ficar aos pés do Senhor e orar, buscar a Deus também, face a face. Você sentir Deus, é muito sentir e ficar na ordem certa da vida. Eu sou formada em constelação familiar, à luz da Bíblia também, e eu quero explicar para você por que que às vezes você está fora de ordem. Eu estava fora de ordem, eu vou falar da minha história. Então, fiz um acordo com Deus, e aqui está a ordem certa da vida. Primeiro vem Deus, vem a criação, vem os anjos. A Bíblia diz lá em Salmo 148, está lá, passo a passo, da ordem certa. Deus, os anjos, a criação, aqui representando Deus, representa o Supremo, os anjos, né? A criação. E primeiro, o que que vem na sua descendência? Os seus avós. Depois vem os seus pais. Vamos colocar aqui todos os seus pais, tá? Depois vem você, eu, a Tati, a irmã mais velha. Você é a irmã mais velha? Você é o irmão mais velho? Hoje eu vou fazer uma live no Meet fechada, tá ali nos meus stories do Instagram, @TatiKaiperPC. Você acessa ali, vai estar ali nos stories do meu Instagram, gratuito, uma live para a irmã mais velha. Aqui, o meu irmão. Aqui é a ordem certa da vida. Olha aqui a ordem certa da vida. Mas como que era, Tati, na tua família? Não era essa ordem certa. A Tati, ela pegava e ela queria ir atrás do pai e da mãe, e ela queria carregar esse pai e essa mãe e esse irmão. A Tati tá aqui, ó. Vamos explicar aqui. A Tati estava querendo essa menininha aqui, ó, carregar todas essas pessoas. Será que ela conseguiu? Ela se estoporou, ela ficou em depressão, ela ficou muito mal, porque ela queria ser mãe da mãe dela, mãe do pai dela, quis salvar a família toda e queria ser mãe do irmão e vó dos sobrinhos, sem ser vó ainda. E aí a Tati casou, a Tati casou e teve 2 filhos, e tem 2 filhos, e ela não conseguia cuidar dos seus filhos. Em primeiro lugar, ela pensava nos outros e carregava, queria carregar todo mundo. Essa menininha consegue carregar todo mundo? É impossível. E você que está me ouvindo, é assim também? Quer carregar todo mundo? Você é a primogênita também? Você quer a irmã mais velha? Quer cuidar dos teus irmãos? Quer cuidar de todo mundo? Quer ser mãe da tua mãe, mãe do teu pai? Vai chegar um ponto que você não vai conseguir, porque você está na ordem trocada da vida. E aí você não senta na tua cadeira, na cadeira do merecimento. Eu consegui ir para a ordem certa da vida. E é por isso que hoje eu estou sendo próspera e recebendo muita coisa boa. E eu quero ensinar você a receber isso. Não é fácil. Não é um melzinho, não. Não é mumu com açúcar, como diz o gaúcho. Eu sou gaúcha do Rio Grande do Sul. Não, não é. É um processo doloroso, porque às vezes a gente não consegue ir. A gente se vicia lá no inconsciente, sabe? Na caixinha do inconsciente. Tu registra aquilo e tu não consegue, parece que ir para o lugar.
porque isso veio antes de você. A tua mãe também queria cuidar de tudo, a tua mãe também queria cuidar dos irmãos dela, a tua mãe também queria ser mãe da mãe dela, a tua mãe também queria ser assim, ela também queria pegar todas as preocupações de todo mundo, resolver o problema de todo mundo. Quem resolve o problema de todo mundo é porque não quer olhar para si. E quando a gente não olha para si, de dentro para fora, a gente não consegue se curar. Olha que interessante isso. Então eu quero hoje te ajudar a você ir para a ordem certa da vida. A Tati foi para a ordem certa da vida, ela se permitiu deixar o pai ficar no lugar do pai, deixar a mãe ficar no lugar da mãe, deixar o irmão ficar no lugar do irmão. Aí fica mais leve. A Bíblia diz: pega a tua cruz e me siga. Ela não diz: pega a cruz de 1000 pessoas e me siga. A Tati fazia coisas que era para os outros fazer, ela fazia, mas o que era para ela fazer, ela não fazia. Ela não sentava na cadeira do merecimento dela, ela não ia para o lugar dela. Por isso, a ordem certa da vida, a lei da ordem, do equilíbrio e do amor. Hoje eu vou te explicar essa da ordem, a lei da ordem. Enquanto a gente não coloca Deus sobre todas as coisas, que é o nosso Criador, não honra Ele. Enquanto a gente não honra os pais, não toma os pais para nós, e não quebra os ciclos repetitivos que veio do passado, e não entrega os pesos que não são nossos, mas que são dos nossos pais, as crenças limitantes, a gente não consegue avançar. Mas hoje você que está me ouvindo vai avançar. No nome de Jesus, eu vou fazer uma oração aqui no final com você. Fica até o final e manda também esta mensagem para outra pessoa. Lá em Filipenses 2, explica sobre a ordem de todas as coisas, sobre nós entender o que nós devemos fazer. Deus se esvaziou de si mesmo para ele conseguir ocupar o lugar dele, Jesus Cristo. Ele se tornou carne, ele é o verbo. No princípio era o verbo e o verbo se fez carne e habitou o nosso meio. E se nós não colocar tudo isso no lugar, a gente não consegue. Então, Deus, quando a gente se humilha, Deus nos exalta. Quando a gente entende que Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na angústia. Se nós não entender isso, amados, amadas que estão me ouvindo, nós não conseguimos ir para o lugar. Todos nós, a gente precisa se organizar. A gente precisa exaltar Ele. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Deus, Ele é o Senhor. Então, muitas vezes a nossa língua, a gente briga, às vezes com o nosso esposo, às vezes a gente se estressa e coloca para fora algo com os nossos filhos que veio lá desse passado. A gente vai sangrar em cima dos filhos se a gente não se curar. Se a gente não entender o que aconteceu nesse passado, qual foi as raízes nossa. O que a gente precisa curar para a nossa árvore dar fruto. A Bíblia diz lá em Ezequiel que existem raízes venenosas, raízes de maldição. Então a gente precisa curar isso para nós conseguir ter frutos, frutos maravilhosos. A Bíblia diz lá em Marcos, um versículo que eu amo muito. Não foste vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedir, eu vou conceder. Tudo que tu pedir, Deus pode conceder, mas tu tem que permanecer, tu tem que dar fruto. E dar fruto, tu precisa curar as raízes. Então, vamos organizar isso, né? Ele ordenou tudo. Cristo ordenou tudo lá no Jardim do Éden. Cristo ordenou tudo. Então, eu preciso ser uma criatura que aceita o Criador, que coloque o Criador no lugar dele e que eu possa estar no meu lugar para receber. Isso começa de cima para baixo, isso começa de dentro para fora. A vida é uma ordem e o Senhor ordena. Ordena, vamos ordenar a vida passo a passo agora. Organizar o seu lado de fora.
Organizar. Imagina tu ter a tua casa toda bagunçada, o teu guarda-roupa tudo uma bagunça. Já começa de manhã organizando a tua cama. Aí a tua cabeça começa a se organizar. A tua mente começa a se organizar. Começa a organizar a tua vida. Eu organizei a minha vida essa semana. Eu disse em nome de Jesus, eu vou ir para academia às 8 da manhã. Eu vou ficar lá 1 hora, eu vou vir, vou tomar o meu banho, vou fazer minha maquiagem, vou fazer a minha oração, vou buscar Deus, vou colocar minha mensagem aqui no YouTube, vou começar o meu dia e depois vou atender meus clientes individuais. E na segunda-feira, às 20 horas, é a mentoria com as mentoras do Destravar da Mente. Começou hoje a minha segunda. Amanhã é a terça e eu vou fazer. Porque se eu não criar um hábito, se eu não criar a minha organização e organizar a minha mente, eu não vou conseguir. Então vamos começar. Então, como que está a tua vida? Vamos colocar em ordem? Vamos colocar, vamos distribuir. Às vezes a gente fica, a gente se equivoca, a gente fica equivocado, a gente não consegue organizar. Mas hoje diz comigo, eu sou forte. A Bíblia diz, quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Mas tu vai dizer, mas Tati, eu não consigo seguir. Mas coloca lá no caderninho, anota tudo. Eu sou forte, eu vou conseguir. Eu vou conseguir organizar o meu coração. Eu vou estar em movimento. Eu vou conseguir. Em nome de Jesus, eu quero orar com você. Eu quero orar com você que ouviu esta mensagem, que ouviu a minha história. Eu quero orar com você. E aqui está o link para você hoje à noite entrar na mentoria, ali na live gratuita, que vai começar às 20 horas. A filha mais velha, o filho mais velho, o primogênito. Como que é a parentalização? Como que eu consigo colocar em ordem a minha vida? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, está aqui hoje no YouTube uma querida, um querido, um amado, um filho, um herdeiro das mansões celestiais. Senhor, ele precisa saber, ela precisa saber a identidade dela no céu, porque ela é única, ele é único, ninguém vai tomar o seu lugar, porque eles são únicos. A identidade é única, a identidade, o polegar, a identidade, a digital deles é única. No nome de Jesus, Senhor, ajuda ele ficar na ordem certa, ele ir para esse processo, a ela ir para esse processo de prosperar na vida espiritual, na vida financeira, na vida emocional, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Compartilhe essa mensagem com mais pessoas e siga ali no @análise da mente.